Olá a todos, neste vídeo agora eu vou falar sobre como formar famílias. Tem pedido sobre isso, inclusive no último vídeo teve, e eu já estava pensando em fazer esse vídeo. Então vamos lá. Como que o criador vai formar famílias, ter um sangue para poder dizer isso, né? Dentro do plantel. Primeira coisa, ter sangue, falar assim, eu tenho um sangue. Gente, não é qualquer criador que pode falar isso não, tá? Isso aí é um negócio demorado para o criador poder bater no peito e falar, eu tenho um sangue. Por quê? Todo início de qualquer criador do mundo veio de algum lugar. O primeiro criador do mundo, da onde que veio os primeiros periquitos dele? Da natureza. Tirou de lá, colocou em cativeiro e criou. Então vem de algum lugar. E o segundo, comprou do primeiro, ou trouxe da natureza também. E assim por diante. Os grandes criadores que tem na Europa, no mundo, tem muita gente que olha e fala, nossa, aquele criador é fantástico. Nossa, aquele criador é fora de série. Pois é, veio de algum lugar. Então assim, eu vou falar aqui a minha opinião, logicamente a opinião do Luiz Américo, né? A minha opinião e nada é quase a mesma coisa, né? Algumas pessoas gostam da forma que eu falo, da forma que eu demonstro aqui, é a forma que eu vejo o hobby. Outros às vezes nem gostam, mas vamos lá. Como que eu vejo tudo? Para quem é um pouco mais antigo no hobby, acompanhou aí alguns criadores, eu vou falar de um famoso criador que atualmente não está criando mais, né? Ele ainda tem alguns periquitos, o Joe Mannies. O Joe Mannies conseguiu, ao longo de vários anos criando periquito, fazer um sangue. Colocar todos os periquitos do plantel com a mesma cara, muda só a cor. É fantástico. Joe Mannies é o plantel que eu já vi no mundo que tem as aves mais homogêneas, o plantel mais homogêneo que eu já consegui ver em todo o mundo. Não é o plantel hoje, né? Vamos assim dizer, mais moderno, não, mas já foi o mais moderno, já foi o melhor plantel do mundo, e o Joe Mannies ganhou muitos e muitos anos o campeonato de Causeway. E é um cara fantástico no nosso hobby, tem alguns vídeos no YouTube sobre ele, basta olhar. Na hora que filma o chão da voadeira assim, todos os periquitos têm a mesma cara, só muda a cor. Aí muitos criadores focam muito em coroa. Quando você olha as aves do Joe Mannies, a máscara é muito profunda, tem muita largura de face. Ele se dedica em outras características que não só coroa, que o periquito tem que ter. Eu acho isso fantástico, porque a maioria dos criadores aí quando está começando é só coroa, e o periquito não é só isso. E o Joe Mannies, como ele criou há muitos e muitos anos, fechado, apesar que ele introduzia um ou outro periquito de outros criadores, mas ele criou muitos anos fechado, ele conseguiu fazer um sangue. Ele pode falar que ele tem um sangue. Se você pegar outro criador famoso, Daniel Lutoff, as pessoas falam, nossa, eu tenho uma ave do Daniel Lutoff, né? Aí, aquela coisa, Daniel Lutoff. Mas o Lutoff, em um determinado momento, não tinha periquito nenhum. E ele começou com periquito de outros criadores. E ele já deu entrevistas sobre isso e já falou sobre isso. Então, o Lutoff, em um determinado momento, ele adquiriu aves de 6 criadores diferentes, inclusive do próprio Joe Mannies. Misturou aquilo ali e fez um periquito diferente, que deu um avanço no periquito, na estrutura morfológica do periquito em todo o mundo. Mas tudo veio de algum lugar. O mérito é do próprio Daniel Lutoff. Só que ele pegou aves de grandes criadores de todo o mundo, da Alemanha, da África do Sul, etc. E mexeu aquilo ali e fez um bicho muito melhor do que já tinha. Mas isso na visão dele. Cada criador de periquito tem uma visão do que ele busca, do que ele acha que é o ideal, do que ele acha que é o melhor para ele. Não precisa ser só na Europa, pode ser na Ásia, no Brasil, na América do Norte, na América do Sul, não interessa.
Cada criador tem uma visão. Eu tenho uma visão do periquito ideal, apesar que existe o padrão, né, que a própria WBO coloca como o periquito ideal. Mas dentro daquele padrão ali, cada criador enxerga o periquito de uma forma diferente da outra. E isso é que vai moldando os criatórios, e cada criador que você olha tem um plantel diferente do outro. O Daniel Lutoff fez um trabalho e modificou o periquito, mas ele já começou a trabalhar com aves que vinham de criadores de nome, criadores que já vinham trabalhando anos e anos. Ele pegou essa genética já trabalhada aqui, levou para o criatório dele e fez um excelente trabalho, fez uma heterose, vamos assim dizer, pegando aves já bem trabalhadas aqui, com aves bem trabalhadas aqui, juntou as duas e fez uma heterose. Isso não é autocross. Autocross é quando você acasala dois indivíduos que não têm parentesco nenhum, mas também não são frutos de acasalamentos consanguíneos ou acasalamentos de famílias, que eu vou falar daqui a pouco, ou tem toda uma linhagem ali. Não, isso é autocross. Você pega um indivíduo que não tem trabalho nenhum aqui, com o outro tem trabalho nenhum aqui, juntos os dois você vai fazer um autocross. Agora, quando você pega um indivíduo aqui, já trabalhado geneticamente, com famílias, com todo um desenvolvimento que o criador A trabalhou, e você junta às vezes com uma fêmea, que o criador B fez lá no criatório dele todo um trabalho também de família, de anos e anos, e junto os dois, você vai fazer uma heterose. A chance de desenvolver um periquito bom neste acasalamento é muito maior do que a do autocross. O autocross pode nascer um bicho fantástico também, mas você tem que contar com a sorte, né? Os outros dois acasalamentos que existem também, eu vou citar aqui, mas já falei sobre isso em outros vídeos, é o line breeding e o inbreeding. O que é isso? O inbreeding é um acasalamento muito fechado, muito próximo. É o pai com filho, meio-irmãos e irmãos inteiros. O meio-irmão e pai com filho pode fazer tranquilamente, que não vai ter problema. Problema que eu falo, genético, de nascer um periquito às vezes com os pezinhos para dentro, com defeito de bico, defeito de pena, etc. Já irmãos inteiros, mesmo pai e mesma mãe, nasce perfeito, mas um ou outro pode ser acometido de algum defeito genético. Então, essa consanguinidade muito fechada de irmão inteiro, eu não aconselho. E por que fazer um inbreeding? Por que acasalar um pai com a filha? Por que fazer isso? Bom, primeiro ponto, determinadas mutações ou determinadas características, se você não trabalhar com isso nos periquitos, você não consegue, em um curto ou médio prazo, chegar onde você deseja. Por quê? Vamos lá. Suponhamos que você tem uma fêmea corpo claro e você não tem lutino no plantel e nem rendado macho. Você só tem uma fêmea corpo claro. E você quer tirar corpo claro. Você só tem ela. Corpo claro é ligado ao sexo. Aí você pega ela, coloca com um periquito no seu plantel. Um normal verde claro, um normal cinza. Vão nascer todos normais, tanto os filhotes machos quanto os filhotes fêmeas. Só que os machos, filhos dela, que é corpo claro, os machos vão portar corpo claro. Se você quer trabalhar mutação e quer tirar mais corpo claro, você vai ter que fazer um inbreeding. Você vai ter que pegar essa fêmea corpo claro e acasalar com o melhor filho dela. Aí ele é portador de corpo claro e ela corpo claro. Aí você já vai tirar machos e fêmeas corpos claro. Pronto. Isso eu estou falando de mutação corpo claro. Agora, quando você fecha essa mãe neste filho, fazendo esse inbreeding aqui para tirar corpo claro, o que o criador tem que ter em mente? O que ele tem que ter de visão? Primeiro, o criador tem que enxergar o periquito, porque a mutação vai vir, mas e a morfologia? Suponhamos que essa fêmea não tem uma boa morfologia, ela tem a mutação corpo claro que você busca, mas ela não tem a morfologia
desejada pela grande maioria dos criadores. Quando você faz esse inbreeding e fecha essa fêmea corpo claro no filho dela que é portador, você vai fixar as qualidades que ambos têm e vai fixar os defeitos também. Por isso que fazer esse acasalamento muito próximo, o criador tem que saber mexer com isso. Suponhamos que essa fêmea tem uma face estreita, não tem back skull e não tem coroa. Tá? Ela tem um bom tamanho, ela tem ombro, ela tem uma pena bem macia, tá? Mas ela não tem coroa, não tem um back skull, essa largura da nuca, ela não tem uma nuca bem estreita e a largura de face estreita. Se você fecha ela no filho, você vai fixar ainda mais essas características de face estreita, ausência de back skull e ausência de coroa. Aí depois que você tirar isso, consegue, mas você vai levar um tempo muito maior. Então o criador tem que ver o que ele quer. Às vezes, se você quer a mutação, você já vai conseguir fazer, acasalando o filho com a mãe. Mas se você quer somar mutação com qualidade, às vezes o procedimento tem que ser outro. Porque se você fechar ele na mãe, às vezes você vai fechar vai fixar os defeitos. Então, mas então o que eu faço que eu quero ter qualidade? Você vai ter que pegar esse filhote portador e não fechar ele na mãe. Pegar a sua melhor fêmea e acasalar com ele. Aí você já vai tirar fêmeas corpos claros, porque essa mutação é ligada ao sexo. Você vai tirar fêmeas corpos claros já melhores. E aí vai trabalhando. Às vezes você vai levar 8, 10 anos para fazer um corpo claro muito bonito. Mas faz, todo mundo faz. Tá? Tô dando esse toque aqui, porque isso eu já falei em outros vídeos, que está destinado unicamente a falar do inbreeding, line breeding e o outcross. Eu já falei disso em outros vídeos, mas estou citando aqui porque isso tudo tem a ver com essa formação de família. Bom, aqui eu citei o inbreeding. E o line breeding? O line breeding é o acasalamento em linha. A linha pode ser tanto na linha reta quanto na linha colateral. Acasalamento na linha reta, a gente tem o pai com o filho, o avô com o neto. É uma linha só. E na linha colateral, a gente tem os primos, tio e sobrinho. Esse acasalamento line breeding, eu indico mais os criadores a fazerem. Tá? Essa consanguinidade um pouco mais longa, eu acredito que a resposta ela é mais positiva quando você quer formar famílias, tá? Que é o intuito desse vídeo aqui. E eu vou explicar aqui o porquê. Mas independente disso, o criador tem que entender o que é um acasalamento autocross, o que é um line breeding, um inbreeding, o que é uma heterose. Entender sobre padrão morfológico, o que é qualidade, o que é defeito. Porque na hora que você for fazer acasalamento consanguíneo, você vai fixar as qualidades e vai fixar os defeitos. Então tem gente fazendo acasalamento aí para tirar mutação e está fixando defeito. Depois, para tirar uma característica, é complicado. Ok? Então vamos lá. Dando essa parte introdutória de que nada vem do nada, tem criador que às vezes você conversa, principalmente alguns criadores europeus, eu já conversei com alguns e já perguntei assim, qual a origem dos seus periquitos? Eles vêm de onde? Lógico, o cara começou, eu lembro, quando o cara publicava no início, quando começou a nascer Facebook, ele tinha uns periquitos. Aí o cara some o tempo. Quando ele volta com outro tipo de estrutura de periquito, muito mais moderno. Aí você pega e fala, o que foi introduzido para ter essa mudança? Aí o criador pega e fala assim, não, é meu mesmo. Sei. Tá bom. É dele mesmo. Tá. A mesma coisa sou eu. Agora eu vou falar de mim, né? Porque esse canal aqui eu tenho que falar de mim. O meu plantel ele vem de onde? Como que eu comecei? Como que veio? Primeiro eu comecei com ave de loja. Eu vou fazer um vídeo, vou falar sobre isso, né? Eu já falei sobre isso, vou fazer o último aqui e vou falar sobre isso, que vai ser o 40º vídeo. Eu comecei com ave de loja, fui evoluindo. E depois de um tempo eu comecei a conhecer outros criadores com o advento da informática, da internet. A gente começou a conhecer, eu comecei a adquirir periquitos de outros criadores, fui fazendo o meu trabalho, depois conheci mais criadores, aí trouxe mais aves, aí aquelas que eu não gostava eu passei a ceder, desfiz, comecei com outro trabalho aqui, fui trabalhando, comprei mais, tive problema, adquiri mais, até parar.
Já tem quase 9 anos que eu não coloco nada aqui dentro. Nada, nada, nada. Eu trabalho só com o que eu tenho aqui, já tem quase 9 anos fechado. Tá? Que eu não adquiro mais nada, não vejo necessidade disso por enquanto. Mas acredito que vai ter um momento, né? Mas como eu tenho várias famílias aqui, acredito que isso pode demorar um pouco. Mas vai ter um momento que é capaz de eu ter que adquirir alguma coisa para refrescar o sangue. Bom, então como que um criador pode formar as famílias? Uma coisa que a gente precisa ter em mente você começa uma criação de periquito, com o tempo tudo se transforma. Hoje você adquire uma quantidade de periquitos de um criador, coloca no seu aviário e começa a reprodução. Se você fotografar elas hoje, no ano de 2022, quando chegar em 2026, seu plantel tem outra cara. Lentamente todo o plantel se transforma, mas tudo vai depender do olho do criador. Tem plantéis que vão se transformar de forma positiva e outros de forma negativa. E esse de forma negativa, para aquele criador, às vezes está tudo ok. É aquilo que ele quer. E como que você faz uma família? Entendido como que funciona esses acasalamentos para você fazer esse trabalho, o ideal é fazer o seguinte. Vamos supor que você tem 10 gaiolas. E dessas 10 gaiolas, apenas a gaiola 1 e a gaiola 2 te dá os melhores filhotes do seu plantel. Os melhores só nascem na gaiola 1 e na gaiola 2. A gaiola 1 te proporcionou 10 filhotes no ano. A gaiola 2 te proporcionou só 5. Então você tem 15 filhotes muito bons. 15. E você cria com 10 gaiolas. Quando chegar no ano seguinte, o que você faz? Eu vou dar um exemplo aqui hipotético para ficar fácil o entendimento. Suponhamos que esses 15 filhotes são todos machos, mas pode nascer fêmea também. No ano seguinte, se você quer formar famílias, suponhamos nessas 10 gaiolas, você coloca 8 gaiolas, que é quase a metade desses 15 filhotes que nasceram no ano anterior. Cada gaiola você vai colocar um macho, até na oitava. Então você vai ter 8 gaiolas, cada gaiola um filhote macho que nasceu no ano anterior. Vai pegar 8 fêmeas boas que você já tem no plantel e somar com esses machos. Teoricamente, a grande maioria ali é irmão, porque só numa gaiola nasceu 10, na outra nasceu 5. E o que você vai fazer? Quando começar a nascer os filhotes desses machos que você distribuiu, em quase todas essas gaiolas vão ser primos um dos outros. Você já começou uma linha de sangue. No outro ano, você vai acasalar os primos entre si. Vai fazer o line breeding. Por isso que tem que entender sobre acasalamento. E você enxergar o que é qualidade, o que é defeito, para você montar o quebra-cabeça. É aqui que entra o negócio. Então, o criador precisa entender o que ele vai fazer. No primeiro ano, ele coloca os 10 casais, nas 2 primeiras gaiolas tira os melhores. No segundo ano, ele vai pegar os melhores machos nascidos ali, ou as melhores fêmeas, suponhamos, e distribui nessas gaiolas, nas 10 ou nas 8 que tiver ali, suponhamos que você tenha só 10. E vai pegar parceiros bons e somar com isso. Vai nascer vários primos. Quando chegar no terceiro ano, você vai acasalar os primos entre si. Aí você já começa a fazer as famílias. Assim que nascer, você pode abrir de novo o sangue com um outro parceiro e depois você volta de novo e fecha em algum membro da família de outro casal. E vai montando. Isso é trabalhar famílias. Você vai trabalhar sempre tio com sobrinho, primos entre si, avô com neto, o primo mais distante de um casal com o primo do outro, e vai formando essas famílias para você ter um sangue e uma linhagem dentro do padrão daquelas 2 gaiolas que sempre geraram os melhores filhotes. Se você pegar o melhor filhote nascido na gaiola 1, que sempre nasce um bom, mas nasceu uma fêmea fantástica, lá na gaiola 9, por exemplo, e somar os 2,
Você pode ter filhotes fantásticos, já que os dois são bons, e pode não ter. Por quê? Quando você começa a fechar os primos entre si, ou seja, você vai fechar o sangue da gaiola 1 novamente com o sangue da gaiola 1. Porque vamos supor que você pega dois irmãos fantásticos, coloca um na gaiola 1 no ano seguinte, coloca um na gaiola 2 no ano seguinte. Tá? Dois irmãos aqui. Coloca uma boa fêmea aqui e uma boa fêmea aqui. Esse macho vem de uma genética fantástica e ele é muito bom. Esse aqui também. Quando nascer os filhotes desses dois, somada duas fêmeas boas, e de preferência, se essas fêmeas, imagine isso, suponhamos que elas são primas, e você coloca com esses dois que são irmãos, quando você fechar aqui um macho, filho desse casal, com uma fêmea, filha desse casal, você vai fechar o que há de melhor de qualidade e até de defeito dos dois nesses indivíduos aqui embaixo. Tem que saber trabalhar com isso. Pode sair coisa muito boa? Pode. E pode sair periquito que às vezes você fala, esperava mais. Mas trabalhar famílias é trabalhar com sanguinidade. Não tem como trabalhar famílias sem trabalhar com sangue, com consanguinidade. Agora, para você falar assim, bater no peito e falar assim, eu tenho sangue, eu fiz um sangue, olha, isso vai levar muito tempo. O criador tem que criar fechada aí muitos e muitos anos, sem introduzir novos pássaros, novos periquitos no plantel, para ele poder falar, olha, eu tenho sangue. Porque não funciona assim, sabe? Tem criador aí que fala assim, ah, isso aqui é sangue meu que eu venho trabalhando. Não vem não, não vem não, porque ano sim, ano não, o cara coloca novos periquitos lá dentro. Tem criador ganhando troféu em torneio aí, que o periquito é 50% sangue do criador, 50% sangue de outro criador que ele comprou. E por causa dessa compra, ele mudou a morfologia do periquito e teve sucesso no torneio. E aí ele bate no peito e fala, isso aqui é trabalho meu. É, trabalho dele, porque o trabalho de todo criador já começa na escolha das aves. Já começa ali, quando você escolhe, eu quero esse periquito, quero esse periquito, quero esse periquito, você já está fazendo uma pré-seleção daquilo que você vai trabalhar futuramente. Então, o trabalho do criador começa na escolha das aves. Mas, bater no peito, falar que tem um sangue, falar que aquilo ali é fruto de trabalho dele, é e não é. Às vezes você coloca A com B e nasce um best in show aqui, você leva e ganha torneio. É sorte. Eu fiz um vídeo aqui falando sobre sorte e dedicação. Mas você pode juntar A com B e nascer nada aqui embaixo também, algo simples. Agora, se você começa a trabalhar os primos entre si, pai com filho, avô com neto, tio e sobrinho, fazendo os line breedings, os inbreedings, e entre alguns acasalamentos aqui, você faz uma heterose, que é pegar um indivíduo aqui que não tem nenhum parentesco com esse, mas esse aqui é trabalhado geneticamente, esse aqui também, e junta os dois, você já dá uma refrescada no sangue. Depois você volta e começa a fazer esse line breeding novamente. Fez um line breeding uma, duas vezes, faz uma heterose de novo, refresca um pouco o sangue e vai fechando e abrindo, fechando e abrindo. Aí você começa a trabalhar essa consanguinidade. Você consegue ter famílias. Quando você pega o pedigree, você vê, às vezes, o mesmo periquito, tanto na linha paterna, quanto na linha materna. O mesmo casal, às vezes, você vê na linha paterna, você vê na linha materna. Por quê? Foi acasalando os primos entre si. E isso é trabalhar com consanguinidade. Fazer uma linha de sangue, fechar características. E para fechar características, igual eu já falei, tem que ter olho, tem que enxergar. Porque às vezes você está olhando só coroa e o periquito não tem uma gola boa, não tem uma máscara legal, você fixa a máscara ruim. Você fixa a coroa boa, mas fixa a máscara curta às vezes. Aí seus periquitos passam a ter uma coroa fantástica e uma gola curta. Vários. Porque você está trabalhando com sanguinidade. Entendeu? Então, quem quer formar família, trabalhe com consanguinidade e tente sempre trabalhar com consanguinidade mais longa, e quando for refrescar o sangue, faça uma heterose, porque a heterose é um indivíduo já trabalhado aqui com consanguinidade e um indivíduo trabalhado aqui com consanguinidade.
Às vezes até de criadores diferentes. Não precisa ser do seu plantel. Do criador A e do criador B. Aí você junta os dois e vai sair um bom trabalho aqui, teoricamente. Porque genética, você nunca vai saber o que vem. A gente acha que acasalando um macho bom com uma fêmea boa vai dar um bom filhote. Mas às vezes não vem. Às vezes, é igual eu falo aqui, às vezes aquela gaiola que você nem olha para ela, nasce filhote muito melhor do que a gaiola que você coloca todas as suas fichas nela. E aí essa gaiola que nasce filhote muito bom, você tem que ter um cuidado melhor ali, olhar o pedigree, ver o que está acontecendo, por que a somatória daquele casal está gerando esses filhotes e debruçar mais em cima daquilo ali. E sempre quando for emparelhar aqueles novos filhotes com outros para continuar o trabalho, pegar filhotes bem trabalhados de outros casais e somar para você tentar já ir fazendo uma nova linha de sangue ali e melhorando cada vez mais. Ok? Então, falar em ter sangue, bater no peito e falar em ter sangue, só pode ser feito criador que cria há muito tempo, há muitos anos e cria fechado. Ele não põe nada dentro do plantel dele há muitos anos. Aí ele começa a ter uma linha de sangue dele. Que é um trabalho que ele vai fechando, vai fechando, vai fechando, vai fechando. Vai trabalhando em breeding, line breeding, vai fazendo heterose, vai fechando. Aí ele cria um sangue. Mas criador que direto compra aqui, troca, pega outro aqui. Esse não tem uma linha de sangue para falar, é meu sangue. Não. Muito difícil falar isso. Porque um periquito que você coloca ali muda o plantel inteiro. Muda tudo. Então, essa questão de trabalhar famílias, basta você selecionar os seus melhores periquitos, oriundos dos mesmos casais, procriar com eles, acasalar os primos entre si e ir fechando sempre essa consanguinidade entre si. O criador tem que entender o que é trabalhar com inbreeding, line breeding, autocross e heterose. Ok? Outra coisa, quem for trabalhar com isso, quer fazer famílias, quer evoluir o plantel, gente, se o criador tem uma boa quantidade de periquito, não tem como trabalhar com isso sem anotar. Tem que ser tudo anotado. Tem que ter um caderno para anotar as gaiolas, anotar transferência de ovos, de filhotes, os casais. Tem que fazer pedigree. Trabalhar com sangue, formar família, o criador tem que montar o pedigree. Pode ser tanto manual ou com programa. Se o criador não anotar e não fizer pedigree, ele vai se perder. Em determinado momento ele se perde. Se o plantel for crescendo, desenvolvendo, até 40, 50 periquitos no plantel você consegue gravar tudo de cabeça. Quem é sogro, genro, nora, primo, tio, sobrinho. Depois, se tiver mais de 100, 150 periquitos e várias gaiolas procriando, complica se não anotar. Você olha para um periquito e fala assim, ixi, esse canela cinza é filho de quem? Aí você pega o anel, olha, fala, ixi, não lembro não, aí acabou. Agora, se está anotado, você vai lá, corre as folhas, olha, ele é filho de quem? Aí ele é filho do fulano com a fulana, acabou. Aí você já sabe, você pode acasalar ele com a fulana, falar, esse aqui é primo dessa fulana que é da gaiola ali, porque o pai dela é irmão desse aqui. Aí você já junta os dois e começa a trabalhar uma consanguinidade para trabalhar as famílias entre si e ir melhorando cada vez mais as características que você busca. Características positivas que você enxerga tanto na família da gaiola X quanto na família da gaiola Y. E vai fazendo assim. Tá? Então, para quem não tem nada e quer trabalhar a família, os melhores casais que geram os melhores filhotes, você coloca os irmãos separados nas gaiolas, coloca parceiros bons e deixe vir os filhotes. Depois você vai acasalar os melhores primos entre si. E depois, se for o caso, você pega o melhor sobrinho e volta no tio. Melhor sobrinha, volta no tio. E depois acasala primos de novo. E vai fazendo isso, esse acasalamento mais longo do line breeding. E vai fechando as características. E sempre com aquela cuidado visual. Olha o filhote, espere ele fazer as mudas, tudo, e analisa. Largura de face, back skull, coroa, postura, pena, gola, máscara, tudo. Que eu já falei no vídeo 2,
que está na playlist desse canal, sobre o padrão do periquito. Então, além de saber sobre consanguinidade, o criador tem que ter o olho para enxergar o que é qualidade e o que é defeito. E vai somando as famílias entre si dentro dessa consanguinidade. E devagar, depois de uns 10 anos ou mais fazendo isso, e sem adquirir periquito, o criador pode falar que ele tem um sangue, porque demora, tá? O criador que fica comprando periquito e a torta tem o direito de falar que tem um sangue, eu discordo. Ele pode até falar que ele tem. Para mim não tem, tá? Leva um tempo, porque o seu plantel às vezes muda a morfologia tanto para melhor quanto para pior, devido àquela nova ave que entrou. E aí o cara bate no peito e fala que o trabalho é dele? Não, se não tivesse entrado aquela ave, não teria mudado. Tanto para melhor quanto para pior. Então o criador, ele tem que criar um tempo fechado, sem adquirir nada, para ele poder falar que ele tem um sangue. Ó, esse sangue aqui é do fulano de tal. O cara cria fechado, ó. E tem muito criador aí, de muitos e muitos anos, que você fala, eu tô com o sangue do fulano. Às vezes você está comprando uma ave do A e o sangue é do X. Mas nasceu lá no A. E é filho de 2 bichos do X. Aí você compra o periquito com o anel do A, achando que é sangue do A, e não tem nada de trabalho do A. Ele te vendeu um periquito com o anel dele, mas é filho de 2 bichos do X. Se você pedir o pedigree e olhar, você vai falar, uai, o anel é do A, eu queria comprar a ave do A, comprei, mas o sangue inteiro aqui é do X. Antes eu tivesse comprado do X, entendeu? Então, essa questão de consanguinidade e falar que tem sangue é um pouco complexo. E tem muito criador aí que bate no peito e fala que tem sangue e não tem, tá? Por isso que eu dei o exemplo no início do John Manes, criou fechado muitos anos. E quando você consegue isso, você olha para os periquitos e eles têm tudo a mesma cara. Nossa, eu morro de vontade dos meus periquitos ter a mesma cara. Tem criador que fala que meu plantel é homogêneo, que os periquitos se parecem, e eu acho que eu tenho periquito com uma morfologia e tem periquito com outras, sabe? É diferente. Você pode pegar o próprio Daniel Lutoff, que é o melhor criador que tem no mundo. Os periquitos dele, um tem uma cara, outro tem outra. Tem periquito fantástico, tem periquito muito simples. Você olha os periquitos do Manes, muda só a cor. Os periquitos têm tudo a mesma cara. Então é diferente os trabalhos, mas isso não deprecia um criador em relação ao outro. Não tem nada a ver. Todos são bons, né? Mas para complementar esse vídeo aqui sobre formação de famílias, o criador tem que entender isso tudo que eu estou falando. Trabalhar muito tempo, trabalhar fechado, se dedicar, estudar, né? Entender sobre consanguinidade e trabalhar as famílias entre si para formá-las, porque senão você nunca vai formar uma família, você nunca vai trabalhar isso. E se você trabalhar a família também sem olhar a questão da morfologia, você vai ter família e o padrão vai ser deixado de lado. Então é bem complexo trabalhar isso e por isso que toma tempo e requer dedicação de cada criador. Ok? Espero que esse vídeo aqui seja útil também e venha somar aqui no canal. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.